Nós vamos gravar então, vamos começar hoje a última aula da epístola de João, né? Nós vamos terminar, dar prosseguimento aqui, a partir do momento que nós paramos. Na segunda agora, né? Vamos para a segunda. Não, vamos terminar aqui, né? Porque a gente está indo, João estamos abrangendo ela toda, né? Aí a segunda só tem 13 versículos no capítulo. Então, porque a mais substanciosa é a primeira, né? A primeira. E a segunda tem algumas confirmações da primeira, né? E da terceira também. Então vamos ver aqui. Nós já aprendemos aqui a salvação. Nós estávamos vendo sobre a salvação, né? Onde é que eu parei aqui? A gente estava falando dos anticristos no mundo, né? Os anticristos no mundo. A gente estava falando aí que o anticristo, embora Apocalipse nos fale que o Apocalipse é uma pessoa que vai vir, o Daniel fala sobre isso também, né? O anticristo é uma pessoa? É uma pessoa, mas nós sabemos que o espírito do anticristo, ele existe, ele atua no mundo desde sempre, né? Atuou onde? Caim matou. Não, ali não, Jesus ainda. Não, ali não, mas vamos mais pra frente aqui. No Testamento. Atuou lá no faraó mandando matar as crianças. No Ele é anticristo, né? Não é um anticristo no sentido, né? Mas é um espírito qual é a tentativa do anticristo? É acabar com tudo aquilo, ou com toda aquela nação, com os povos, né? Que estejam relacionados com o Senhor. A palavra anti não significa contra, significa aquele que é colocado no lugar de. Então a gente às vezes fala assim, ele é o anticristo, porque ele é anti-Jesus. Não, ele foi colocado ele se coloca, né, no lugar de. Jesus, certa vez, falando com os religiosos, ele vai dizer, olha, eu vim em nome do Pai, vocês não me aceitaram, mas virá um em seu próprio nome e vocês vão receber. Então, quem vai vir no próprio nome é o Satanás, que é o espírito do anticristo, um agente do Satanás, né? Então, embora lá no Apocalipse nós vamos ter a figura do anticristo mesmo, é um homem que vai ter um poder militar, religioso, político, econômico, né? Ele vai estar sob esse domínio de todas essas forças, né, que dominam o mundo. Mas esse espírito de anticristo, ele sempre esteve no mundo. A gente vê isso também, né, mais recentemente aqui, na tentativa vamos ver até na Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi um espírito de anticristo ali, perseguindo aqueles que eram contra aqueles ensinos errôneos da igreja. Perseguiram o judeu, inclusive, os judeus foram perseguidos pela Santa Inquisição, eles eram obrigados a se converter. Eles eram obrigados a se converter ao cristianismo e eles passavam a ser chamados de cristãos novos, ou anosins ou marranos, né? Tanto é que a palavra marrano significa porco no espanhol. Então, principalmente os espanhóis perseguiram os judeus, depois os portugueses, né? A Santa Inquisição como um todo. Até no Brasil a Santa Inquisição atuou. É um espírito de anticristo. Não era o anticristo, tá? Mas é um espírito de anticristo. O Golias, né? Quem? O Golias poderia ser enquadrado, classificado como um tipo de... Não, acho que Aquele da Torre de Babel também não, Nimrod ali também. Por ali, né? Sempre está relacionado com o espírito de rebelião, né? Rebelião. Mas que junto com esse espírito de rebelião está também entranhado o espírito de aniquilação do povo de Deus. É o chamado antissemitismo. Pastores. O Amã. Antissemitismo. Ramã é um anticristo. Amã de Esther. Tem pastores também, né? Pastores da mídia aí, tem alguns que pregam bastante coisa, essas heresias, assim. Mas você já é um espírito de anticristo, verdade. Tira o Não deixa foco de de ser. Deus, de Cristo, e fala que você que consegue, você que é o Exato. coração, que está no coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo não faz Mas nada é um sem sistema você. religioso associado a esse sistema, né, irmão? Também. O sistema Muitas faz parte, aberturas né? de igrejas, Sistema. Ele usa o sistema a favor dele. muitas aberturas de igrejas são justamente abertas para isso, para enganar o povo. Exatamente. Se a gente
Não buscar na palavra, irmão, a gente vai ser enganados. É tanto que o Senhor fala muito, né? Fala sobre isso. É tanto que o anticristo em si, o principal mesmo, ele fala aqui do espírito do anticristo, né? E muitos que se, ao longo no período da história, né, se foram anticristos, mas o principal mesmo, todo o sistema vai convergir para ele, né? E você vê que a coisa caminha para esse momento, fim, né? Porque o próprio governante nosso aí, recentemente, falou: nós precisamos de um governo mundial. De uma nova ordem mundial. O Papa está falando isso. O Papa, esse Papa aí já falou que a gente não deve acreditar em tudo que está na Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada, igual o outro anticristo aí, que eu tinha muita consideração por ele, inclusive, um homem preparado. Mas o outro também está infiltrado nas igrejas, tá. tem pessoas. Sim, eles entendeu? recebem muito, irmão. Aquela família do Mundial aí, Rockefeller, aquele pessoal tudo lá, eles são manipuladores mesmo, intenção então de tem muita teoria da conspiração. tem muita teoria, né, por trás disso aí. Mas não deixa de ter algum viezinho, né? Sempre tem, né? Isso já existe no passado. Dinheiro, né? Tudo que eles mexem é em proveito próprio, para mexer nas ações. O dinheiro em si ele é uma entidade, né? Jesus falou sobre isso aí. Não se pode adorar a Deus e a Mamon. Então, Jesus não falou não se pode adorar a Deus e a Baal, a Astarote, mas a Mamon ele falou. Inclusive foi colocado em pé de igualdade, né? Com ele? Único, né? É. O camarada mata por Mamon, pô. Ele se mata por Mamon. Ele se corrompe por Mamon. O Mamon é exigente. O Mamon requer adoração. O Mamon é tão terrível que quando ele entra na igreja, olha só, tudo é espírito de anticristo, né? Não estou fugindo da lição, não. Então veja só, é importante tratar desse assunto. Claro, a gente não tem que ficar aqui nisso aqui, a gente é livre aqui, nós não temos um roteiro, né, para seguir. Deixa o Espírito Santo de Deus agir, ele quer falar com a gente alguma coisa. Então, às vezes nós somos muito criteriosos. Eu, como pastor presidente de uma igreja, sou muito criterioso para escolher alguém que vou colocar como tesoureiro. Mas é para ficar com os jovens, adolescentes, bota qualquer um, não tem tu, vai tu mesmo. Por que para cuidar do dinheiro tem que ver até lá na Polícia Federal se o camarada não está sujo? Mas para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, eu não vou ver se o camarada tem perfis ali, né, que possa corromper as crianças, os adolescentes. Por que eu não faço isso? É porque Mamon ele é exigente. Mamon exige o melhor para ele. Eu estou falando disso de igreja que é movida por Mamon, né? Tem muito, infelizmente. Mas, então é uma coisa que a gente deve parar. Um dia vai chegar na nossa vez, se nós tivermos essa influência, direitos de voz e de voto, a gente fazer uma reflexão a respeito disso daí, né? Qual é o valor que eu estou dando realmente para quem está cuidando das crianças? Será que o valor é o mesmo? Né? O que vale mais, o altar ou a oferta? O altar que santifica a oferta? Olha, irmãos, é triste falar, comentar isso, mas às vezes eu ouvi, mas não foi poucas vezes, não foram muitas vezes, colegas meus de ministério dizendo que estavam indo para uma igreja, né? Eles não falam da igreja ou que estiveram ou que estavam indo, não com aquela visão de que lá tinha 30 almas, 40 almas, alguns até falam, mas a referência, o parâmetro é sempre, lá estava entrando tanto de dízimo, eu saí de lá, estava entrando tanto. Não, meu, não quero saber de dinheiro. Quantas pessoas salvas você deixou lá? Mas não eles falam de dinheiro, cara. Isso machuca a gente, né? Aí se você fala alguma coisa contra, você parece estar errado. Bem assim mesmo. Você entendeu? Vocês acham a gente metida, sabe, mas, meu Deus, tanta coisa que... É o parâmetro. Mas se nós estamos comentando isso, se nós ficamos perturbados com isso, graças a Deus que nós não estamos inseridos nisso. Isso que é importante. Vou sair da igreja. Irmãos, olha só. Se você for para ter outra igreja, vai ter problema de outro tipo lá. Ou até pior. Não é mudar de igreja. Você tem que ser fiel onde você está e você ser referência onde você está. Ao ponto até que, se for necessário Deus fazer, não vai mais usar a liderança como referência, vai usar você. E quantas igrejas a gente não tem? Tem aqueles irmãozinhos que a gente
tem pastor que eu nem lembro qual é o nome do pastor que estava lá. Eu já passei em tanta igreja. Mas eu lembro de irmãozinhos que foram referência na minha vida. Que não tinham tanto assim, não tinha tanta projeção nem cultural, nem acadêmica. Eram pessoas que às vezes tinham só primário, PI, que a gente fala, primário interrompido, mas foram pessoas que agregaram na minha vida espiritual. Esse dia eu estava fazendo uma reflexão, poxa, fui lá para o Rio de Janeiro, olha quanta coisa Deus fez. Eu estava até pensando assim, né? Eu sou de São Paulo, bem paulista, ainda tem rixa com carioca, né? Mas eu morei mais no Rio do que em São Paulo. Eu morei 18 anos em São Paulo, com 18 anos eu saí, vim para cá, para o sul, depois fui para o Rio, fiquei 23 anos lá. Morei muito mais do que aqui, ou em São Paulo, né? Então a minha vida espiritual foi forjada lá, Baixada Fluminense, aquelas vigílias, como antigamente, nos morros, a gente ia orar nos morros. Então são coisas que eu fico pensando assim, rapaz, só Deus, Valdir, para me tirar de São Paulo, nada a ver, me levar para o Rio, na casa da irmãzinha, da irmã marrom, uma irmã escurinha. Depois até levei minha mãe lá, minha mãe é loira de olho azul, levei e falei assim, essa aqui é minha mãe preta, aqui do Rio de Janeiro. A minha mãe falou, ainda bem que você tem o tamanho preto aqui, né? Levei minha mãe e meu pai lá para conhecer, né? Foi uma benção. Né? Aí aquela senhorinha lá, como que agregou na minha vida? Mas uma senhorinha baiana que não tinha tanto assim, cultura. Irmãos, acredite se quiser, ela não sabia ler, irmã. Mas quando ela pegava a Bíblia, ela lia. Se você botasse outra coisa para ela ler, fazia não dá, irmão. Vai botar, vai explicar isso aí, Fábio. Ela tinha assim. Glória a Deus. A tia. Como é que explica um negócio desse? Então aí são referência na nossa vida, né? Então são pessoas que agregaram em nós para a gente poder agregar em outros. Eu vi, cortando o assunto da pastora, eu vi um cego lá, né, que eu pregava lá no oeste, ele pregava e citava versículos da Bíblia, sem olhar a Bíblia assim. Também, Eu vi. esse é um fenômeno, é um fenômeno. milagre, né? Eu não tenho essa capacidade. nem Se eu não sei, escrever, não tenho. Até eu. mas esse aqui tem, ó. Esse aqui tem. tem, é. Esse tem. Outro que tem, você vê, o pastor lá. Adão tem, mas tem mais que ele. Né? Cada um tem da sua Sim, maneira, sim, né? sim, Sim. Mas tem um, irmão, esse é um fenômeno. Você deve, o pastor lá o pastor Adenilson lá da Praia Brava. Vai bravo. Meu Deus do céu. Não, Ele teve aqui, ele já teve aqui? ele pregando ali. Eu não sei como é que pode o negócio. Você já viu ele pregar? Não. Você vai ver um dia, uma benção. É muito querido, muito humilde, muito simples, né? Mas Deus usa cada um do jeito que Cada quer, um, né? E cada um do seu jeito vai ser uma bênção para onde Deus chama. Alguém abre em 2 João 1:7. Nós estamos falando aí dos espíritos do anticristo, né? Que ele vai vir, né? Muitos anticristos já naquele tempo, nesse tempo aqui, já haviam se manifestado e ainda se manifestam, né? 2 João 1:7. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olha aí. Alguém abre aí 2 Pedro 2:1 e 1 João 4:1. Então, 2 Pedro 2:1 e outro irmão, 1 João 4:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu só falando do dinheiro, do 3. E por avareza, Olha. um detalhe aqui, irmãos, como isso aqui hoje não perdeu a vigência, né? Não, Perdeu nunca. a palavra passa os céus e até. É porque é outra divindade. Sim, nós acabamos de ensinar aí. E por avareza farão de vós negócio. Negócio. Com palavras fingidas, cara, usando textos da Bíblia para manipular, para criando cara aquele meio de tirar grana do povo. Cara, Não, lá no Rio de Janeiro, uns tempos atrás, falando isso aí, foi bom você falar isso aí. Só um minuto, só terminar. Aí, sobre os quais, já de largo tempo, não será taria a sentença e a sua petição de dormita. E salvo engano, o apóstolo Paulo vai dizer, por isso é blasfemado o perdão entre vós e a gente. O caminho da verdade é blasfemado. Mas aí você acabou de dizer, eles trarão sobre si destruição. Então, eles mesmos estão se fazendo malditos por causa disso.
Você falou de farão negócios com vós. Não foi só no Rio não, já vi em outros lugares também. Parece que foi em Minas Gerais, teve um lance que aconteceu aí, mesma coisa. O pastor vendeu a igreja com os membros dentro. Ah, isso eu ouvi falar. Isso aí, Paulo? Vendeu a igreja com as porteiras fechadas. Com as ovelhas dentro. Tem oferta em jornal. Em jornal tem oferta, já vi. Ó, tem tanto dizimista, entra tanto. É um absurdo, né? Absurdo, absurdo. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, como é que a gente pode provar? João 1:4. João 1,4. É 4,1. 1 João 4,1. Como é que a gente prova se os Espíritos são de Deus? Qual a maneira? Aqui no texto de João, aqui, em se tratando particularmente, todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, agora traduzindo porque aqui ele está sendo específico em relação aos gnósticos, né? Gnóstico. Tá, agora uma pergunta que eu faço para o senhor. Em relação a hoje que não é o gnosticismo, mas aí eu creio que é o que Jesus disse, né? Acautelai-vos acerca de lobos, agora que por fora vem como ovelha, né? Mas interiormente são pelos seus frutos os conhecereis. Sim, mas eles continuam proliferando falsa doutrina, quando, por exemplo, diz que Jesus não é Deus. E no senhor tá... Nós temos aqui o Testemunho de Jeová, eles falam. não, sim, lógico, sim. Ário. Sim. O Ário, né? Sim, eles os arianos, né? Sim. São propagadores da doutrina ariana. O Ário não era gnóstico, mas dizia que Jesus não é Deus. Sim, mas não tem assim um viés de. Pode ter sido influenciado pelo gnosticismo, mas ele dizia que Jesus não era só uma criação de Deus, né? Mas, claro que nesse aspecto aqui, ele está sempre fazendo uma defesa contra os gnósticos. Mas hoje em dia, uma das maneiras da gente ver é negar a cruz, negar a ressurreição, negar anjo, negar perdão do pecado, negar a suficiência de Cristo. Você precisa, A centralidade de Cristo. Você além de Cristo tem que dar dois pulinhos para frente e 2 para trás. Isso é heresia, pô. Quando começa a botar na igreja, inserir ato profético. Não, a Bíblia diz, mas você tem que fazer a sua parte é trazer a oferta para que Deus se agrade de você. Quando, irmãos? A oferta não está relacionada à salvação. Todo salvo ele sente prazer de ofertar, mas a minha salvação está atrelada àquilo que eu dou para Deus. Muito mais interessante do que o dinheiro que eu venho a dar para Deus ou para a igreja, você quer obediência. Está lá em Samuel, obediência quer e não sacrifício. O Saul estava muito preocupado em oferecer. Não, eu separei. Não, já pensou, Samuel? Olha esse bezerrinho aqui, olha essa vaca, esse boi gordinho, você acha que ia matar isso aqui? Isso aqui é para o Senhor. Por isso deixou de valer, né? Que Cristo vinha para nos salvar. Então, se eu coloco alguma coisa como uma muleta além de Cristo, está errado, isso é uma heresia. O ato profético nas igrejas, quando eles falam, eles inserem alguma coisa a mais, é como se a cruz não fosse Se suficiente. Cristo fosse suficiente. Né? Quer ver uma coisa absurda que é até notório, mas esses dias, essa semana, eu vi, hoje é quarta, quinta, né? Com o Frei Gilson aí eu até fiz questão de abrir uma conta no TikTok ali pra mim refutar algumas coisas ali. A doutrina do purgatório. Falei, cara, é negar a suficiência de Cristo. Meu Deus, o cara morre, aí não, ele tem que passar no purgatório. E tem outra coisa, aí existem penitências que o cara parada pode, como existia na igreja antes da reforma, né? Rezar pelos mortos. Assim que a moeda cai, O a alma do purgatório sai. Então, ou seja, Esse cara era da Universal, cara. ou seja, Universal saiu dessa daí. você tem que liberar, como diria aquele personagem lá do Zorra Total, liberou o maço, cai embaixo. Aí, né? Fez o pagamento. Isso, o pagamento, né? Quanto mais, aí a prática das penitências, do culto aos mortos, entendeu? Interceder para que a pessoa acelere o processo de purificação da pessoa para poder. Eu disse, meu Deus do céu. Sobre Jesus Cristo, o nosso planeta, ele está. O nome de Cristo, a história de Cristo está mais que assim, divulgado
pessoas, mesmo conhecendo, eles por livre e espontânea vontade, eles não aceitam, porque eles não querem mesmo. Não quer mudar, né, irmão? Eles não querem mudar. O ponto de vista deles. Mas agora assim, o nome de Cristo é notório para. Acho que existe, algumas tribos, algumas coisas. ainda Algumas existe. tribos ainda existe, Sim. mas tem certo Estão sendo alcançados. nome, né? Assim. Tem uma tribo ali naquela região da África toda ali, todos eles já ouviram. Já. Já ouviram, porque acredito o que sim. Cristo saiu. Isso. O povo todo saiu dali. Seria o quê? Aqui Eu acredito que é América. naquela região mais ali, é a 1040, janela 1040 que eles falam, que é exatamente ali a latitude 1040 norte, né? Pega o quê? Pega esse lugar, Uzbequistão, Cazaquistão, Mas Paquistão, ali também já. Rússia, aqueles lugares remotos assim, lá no gelo, né? Tem lugar lá, né? Não é tanto assim, não são tantos, mas ainda tem. Mas temos que alcançá-los também, né? De alguma forma. Aí a Bíblia ainda fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Jesus falou sobre isso também, né? Esses camaradas aí, esses espíritos de anticristo, né? Esses falsos mestres, falsos profetas, irmãos, eles não vieram do inferno, não, eles saíram de dentro da igreja. Saíram do seio da igreja. Sim. O apóstolo Paulo fala em Atos, né? Quando eu sair do meio de vocês, quando eu não estiver mais com vocês, virão lobos de fora e outros se levantarão no meio de vós. Sim, já estava ali, já. Já. Só esperando o Paulo sair, entrar dentro da embarcação para montar as garras de lá. Eles estavam fora. dizendo que não havia ressurreição lá. Já tinha. E Paulo vai falar, mas se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Nós estamos aqui perdendo nosso tempo, né? Então isso aí sempre teve. Jesus mesmo, lá na parábola do reino de Deus, nós já até falamos uma certa vez, só para lembrar que eu lembrei aqui agora, né? Quando ele fala o reino dos céus é semelhante à sementinha que o homem planta, né? E nasce árvore, vem as aves do céu e aninham nela, né? Em seguida ele já fala, o reino dos céus também é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha, bota fermento, e essa massa cresce, né? Alguém fala assim, não, mas fermento é porque o reino vai crescer. Não, irmãos, ali está falando exatamente, Jesus está comparando com o reino. A sementinha que cresceu, veio a árvore, virou uma árvore, vieram as aves de fora, está falando dos ataques. Porque essas aves estão no contexto de Mateus 13, que são aquelas aves que comeram a semente que caiu na beira do caminho. É a mesma ave. Elas vieram para a árvore agora. Aquelas que comeram a sementinha e roubaram, agora elas vieram para dentro da árvore, vieram de fora para dentro. E o fermento, a atuação do fermento é de dentro para fora. Ele atua dentro da massa. Então, e o apóstolo Paulo então vai corroborar com isso, né? Vai ratificar e vai dizer que assim, quando eu sair, virão lobos de fora e dentre vós se levantarão. Então são os ataques que a igreja sofre, de fora para dentro e de dentro para fora. Tanto é que na igreja primitiva, né, tínhamos 2 tipos de defensores da doutrina, né? Nós tínhamos aqueles que defendiam a igreja dos ataques de fora, que eram chamados de apologistas, e tinha os que defendiam dos ataques de dentro desses hereges, que eram chamados de polemistas. Se levantava um cara e falava assim, não, Jesus não era Deus, não, que isso, rapaz, tá maluco? Né? Então nós temos aí homens que defendiam a igreja, eram pais da igreja, né? E tem trabalhos escritos para defender a igreja, principalmente contra esses gnósticos aí, que foi um câncer na igreja nos primeiros 4 séculos da igreja, né? E até hoje, né, tem um pessoal que tem essas... Toda a igreja tem um pessoal com uma ideia mirabolante. E quando a gente perceber isso, a gente já tem que logo cortar mal pela raiz, né? É ruim quando pinta no meio dos ombreiros. Quando tá no meio dos ombreiros, ou pior ainda, quando de repente, vamos supor, com todo respeito, ou qualquer igreja que tem um sistema em que o pastor fica 3 anos, assim, daqui a pouco, de repente, ou vem um que é bíblico, o cara centrado, e de repente vem um com umas ideias meia doidas. Desconstrói tudo, né? Rapaz, É verdade. Outra coisa, o pastor Arando, eu acho que nos dias atuais, um dos principais anticristos, e que lamentavelmente são muitos, segundo uma pesquisa feita, acho que, se não me engano, eles já estão se aproximando de 2 bilhões, né? O Islã. 2 bilhões? O Islã. Eu acho que é um dos principais anticristos, porque eles
eles negam. A cruz de Jesus não foi crucificada. Quem foi crucificado foi Judas. Mas eu não temo eles não, rapaz. Eu temo. Porque esses aí, eles fazem. Eles vão se converter, esses camaradas aí. Eles são da linhagem de Abraão. Eles vão se converter. Não tenho preocupação com esses aí não. A hora deles vai chegar. Então, é tão verdade que muitos estão se convertendo, não é por pregação não. É o próprio Jesus que está aparecendo para eles. A minha preocupação não são esses não, sinceramente. Você viu o filho do líder, né? Ele falou do nada, ele teve encontro com Jesus lá. E outros, Mas né? eles são terríveis. São. A ideia, eles olham para o mesmo Deus nosso. Não é o mesmo, né? Ela É um Deus vingativo, é um Deus maligno, né? A visão dele, a interpretação que eles têm é o vingativo. Coisa terrível, né? O cara tá estuprando a mulher de Alok, Deus é grande, o cara tá estuprando Esses aí não são religiosos, esses aí são os sim, É uma ideologia. Eles se dividem em dois, né? Os xiitas e os sunitas. Né? O xiita é que é o radical, né? Porque a maioria dos muçulmanos eles são pacíficos, né? São. Mas o ensino deles é o mesmo. Não, sim, Pode ser. a doutrina. Ele pode não manifestar isso, mas o eles mesmo comportamento internamente eles Mas se sabem. tiver oportunidade, eles Sim. são daquele jeito. Entendeu? E o pensamento dele é destruir, acabar com Israel mesmo. Eliminar. É verdade. A primeira milícia, uma antiga, né? Já morreu faz tempo já. A Golda Meir, ela certa vez ela falou assim: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se Israel abaixar as armas, Israel não existirá mais. Eles não podem É baixar. fato. Eles querem acabar. Não é só o palestino, não. É o Irã que quer acabar com eles, a Turquia quer acabar com eles. Até o Iêmen, lá um cara longe jogando foguete lá do Iêmen, né? Mas A mesma coisa é nós, né, pastor Tarano? Se nós, é como o texto lá de Êxodo, enquanto Moisés estava com a mão erguida, né, Israel prevalecia. Quando a mão baixava, a mesma coisa é nós, irmão. Se nós baixar, guarda pro diabo, mano. A gente. Então é tudo igual, verdade. Então eles negavam a sã e principal doutrina cristã, né, esses camaradas aí. E nós sabemos, o apóstolo João aqui vai dizer que o Filho de Deus é a mensagem central de toda a Bíblia, né? E o próprio apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo todas as coisas serão congregadas, né? Efésios 1:10. E que ao nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Filipenses 2:10-11. E esses camaradas aí, eles queriam enganar os fiéis, né? A intenção dos falsos cristos e falsos profetas é enganar. Está lá em Mateus 24:24, 1 Timóteo 4:1-2. E só não conseguiram seu intento entre os leitores de João porque estes tinham o Espírito de Deus e sabiam a verdade. Jesus, quando falou a respeito do Espírito que enviaria, disse que ele nos guiaria em toda a verdade. Então, já não é o mesmo Espírito do Anticristo, que a ideia é ensinar e guiar em toda mentira. Mas o Espírito do Senhor nos guia em toda a verdade. Né? Ele nunca deixará que sejam enganados aqueles que o têm em seus corações. 1 Coríntios 3,16. Entretanto, espera-se que os filhos de Deus que conheçam as Escrituras, porque são elas que nos fazem sábios. Salmo número 1, né? Bem conhecido. Bem-aventurado é o varão é homem e mulher, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, quando a gente tem essa paixão pela palavra, né, a gente não fica perdendo tempo com outras coisas. A gente até sente mal quando está vendo outra coisa que não deveria ser a palavra. Né? Estou falando de mim, tá falando de vocês. Você está com o celular, você vai para ver uma coisa, acaba vendo outra, né? Não sei se acontece com vocês. A gente é enganado. Até esquece que está procurando. Não é verdade, irmão? Falei, quem tá vindo? Eu tinha vindo procurar o que aqui mesmo? Por que eu tô vendo essa porcaria aqui? Né? Não chega a ser uma coisa, né? Pecado que eu tô vendo, mas uma coisa fútil, que não vai levar a nada, né? Eu falei, não, rapaz, deixa eu ter foco aqui. Então a gente tem que ter foco até para buscar as coisas na internet pra gente não desviar. É terrível, né? Você falou, isso aí não vigiar, mano. Cachimbo cai como lisou. Esse tipo de celular aqui, ó, eu vim a usar ele em 2000 e
2018, esse tipo aqui, Smart. O meu era aqueles quadradinhos, aquele Tijolão? botãozinho. Ah, sei. Aí a Jéssica estragou o celular dela, aí sobrou um, né? Aí ela pegou e me deu. Eu comecei a fuçar. Aí já era. Aí Instagram, na época tinha Facebook, eu não tenho mais, era Instagram e YouTube. Fazer muito pesquisa me ajudou bastante, mas assim, não gostava, porque eu não sabia mexer nesse negócio aqui. Me perdia, apertava errado. Aí agora não sai do bolso. Acostumei. Pô, foi essa semana eu tava vendo. Tem dia que eu desligo ele, não ligo. Não, eu desligo ele. Ah, eu também quando eu no dia da saio, semana, raramente eu levo. Eu desligo ele, eu fico o dia todo sem mexer nele, ou eu pego a Bíblia, ou então vejo. Lugar que eu não levo celular é na igreja. Eu não levo. também. Eu não levo. Não, Se me ligar na hora que eu tô na igreja, não vai falar comigo. Eu não levo. Leva, deixa no carro. A não ser, por exemplo, quando eu vou atender uma pregação em um lugar longe, que é bom estar com o celular, porque às vezes acontece alguma coisa, né? Eu deixo no carro. Não levo lá pra igreja. Eu fico doente, quando eu já cansei de ver aqui, ó. Ministrando ali, o camarada tá aqui, assim. Dá vontade de dizer, mano, dá o teu celular aqui no final do culto, eu te entrego. E o menino do lado aqui com o talo. Falta de educação, de respeito, a pessoa que tá ali dentro da igreja. Ah, mano, eu fico doente com isso. Difícil. Não, irmãos, é chato. Não, é Um difícil dia, até falar. até Mas- um amigo meu, quer ver, ó? Ele foi, hoje ele não tá mais conosco. Ele queria tomar chimarrão. Aí eu fiz chimarrão bem feitinho. Daí ele tava com 2 celulares. Daqui a pouco ele começou. Daí ele pegava um, daí começava a fuçar naquele, mexer naquele, largava aquele, ligava, pegava outro, ligava, não sei pra quê. E assim foi. E eu ali, lá em casa. Aí eu peguei, correi a cuia, né, pro lado assim, fiquei. E o chimarrão esfriando. E aí, não vou mais tomar chimarrão, não vou tomar chimarrão. Não, mano, escuta aqui. Vou ser sincero contigo. Você não pediu pra mim fazer chimarrão? Eu não fiz chimarrão pra você? Eu fiz. E o que você tá fazendo, mano? Isso é uma falta de respeito, de Verdade. educação, mano. É verdade. Ô, mano, ele... Né? Quase que engole o celular. É a mesma falta de consideração de você receber uma visita com a televisão ligada em casa. É você estar falando com alguém e a pessoa. Ela não está prestando atenção em você. Não. Né? Esse aqui tem levado a muitos assim, ó. Tipo assim, ó. Comer na mesa. Família não se reúne mais em mesa. Não, pra acabou, almoçar, acabou. jantar, não. Acabou. Tem mais. Isso aqui acabou. Acabou o diálogo em casa. Isso, acabou. Aí depende da casa, né, pastor? Porque tem Não. pai que ainda só. Bota. Eu não sei se viu esse vídeo lá do guri lá que era viciado no PlayStation. Ah, E o cara jogou? o pai fez um churrasco. Aí eu fiz um churrasco. Foi lá, pegou o desligou, meteu no fogo. Já viu isso aquele vídeo? Vi. Meteu no fogo. Parecia que tava matando o menino, né? Isso, pegou o PlayStation, jogou dentro da piscina, né? O menino. Já era. Eu nunca vi esse vídeo. Tão viciado como um menino. Irmãos, 1 João 3 ainda, né? A salvação pode ser vista em 3 tempos, né? Fala sobre a salvação. No passado, a salvação significou o livramento da condenação do pecado. No presente, a salvação significa o livramento do poder do pecado. E no futuro, a salvação significará o livramento da presença do pecado. Nós falamos nas 2 aulas passadas sobre essa questão da salvação. A gente, até usei o meu exemplo, né? A gente sempre ouviu e aprendeu na escola dominical, nós das Assembleias de Deus, nosso irmão com muito boa intenção, mas de repente mal orientado, né? Sempre naquela palavra dizia assim, não, irmãos, nós precisamos permanecer no caminho para ser salvo. Isso é uma coisa lógica, permanecer para ser. Só que quando eu fico pensando que eu preciso permanecer para ser, eu entendo que eu ainda não sou. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu já sou salvo, eu não serei salvo. Haverá um complemento, né, que é a transformação do meu corpo, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas nós temos que entender, irmãos, que eu já sou, você já é salvo hoje. Nós somos salvos, nós não morreremos mais. Isso é promessa de Jesus, né? Claro que quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, né? Primeiro os mortos ressuscitarão, né? Como está escrito lá.
e nós, os vivos, seremos transformados. Né? Então, os mortos que foram dissolvidos, né? O corpo foi dissolvido naquela terra, só ficou o ossinho, vai acontecer meio que aconteceu ali, mas de forma relâmpago, o que aconteceu lá em Ezequiel 37, né? Vai juntar osso com osso ali. Só que Ezequiel é outro. Não importa se o cara foi cremado, se Foi afogado no mar. o mar devolverá os mortos, a terra devolverá os mortos, então não tem esse negócio. E vai ser, eu fico imaginando, e vai ser no abrir e fechar de olhos, né? E no abrir e fechar de olhos também, primeiro os mortos, logo depois a gente, né? Nós que estivermos vivos. Né? Então, lembrar sempre da nossa salvação nesses três aspectos. Né? No passado, significou o livramento da condenação do pecado, sempre com relação ao pecado. No presente, a salvação significa o livramento do poder do pecado hoje, e no futuro a salvação significará o livramento da presença do pecado também. Então, o pecado não terá mais poder sobre nós, porque nós não somos mais escravos do pecado. Porque aquele que é escravo do pecado, que é aquele que é dominado pelo pecado, melhor dizendo, ele passa a ser escravo do pecado. Nós não somos, graças a Deus, somos libertos. No passado a salvação significou? No passado? É o 1:10 aqui. No passado a salvação. Eu mandei na postilinha, tá na apostila, tu sei. Tá, Então, é a tá na página, página 10. É 10. Final da página 10. Final da 10. No passado a salvação significou o livramento da condenação do pecado. No presente a salvação significa o livramento do poder, né, do pecado. Então, o passado é condenação. No presente, o livramento do poder. E no futuro, o livramento da presença do pecado. Foi diferente. Salvação é livramento do que aceita Cristo do poder e da maldição do pecado. A salvação é o resultado do grandioso propósito da Santíssima Trindade de resgatar a humanidade perdida. Falamos na aula passada que a maior condenação que pesará sobre o homem no juízo final, aquele trono branco chamado, quando serão abertos livros e livros, o Apocalipse diz que foram abertos livros e livros, e também o livro da vida. Todo aquele que não teve seu nome achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. A maior condenação, irmãos, vai ser, não é o pecado, porque pecado todos temos, né? Mas é ter negado, como Paulo falou, pessoas que deliberadamente eu não quero. Mas não quer por quê? Porque para eu aceitar Jesus, eu tenho que ir de encontro às minhas vontades, a vontade da carne. Irmão, vou ser sincero, eu não queria estar aqui pela carne, vou ser sincero. Mas uma força muito maior do que a carne é minha escrava, ela vai ter que fazer o que eu quero, que é algo que o Espírito determina para fazer. E eu venho para cá com prazer, como os irmãos vieram também, rompemos as barreiras. Com certeza os irmãos tinham coisa importante para fazer hoje à noite, né? Mas os irmãos estão aqui. Então, o que é que nos traz aqui? O que nos impede a estar aqui, né? Mais importante. Pastor Taranto, uma pergunta assim, ó. E quando isso assim, ó, quando Jesus vai para aquela festa de casamento, Sim. e trazendo realmente para os dias atuais de hoje, a Bíblia não fala quantas pessoas tinha naquela festa de casamento, né? Mas quem sabia que Jesus estava naquela festa de casamento? Sua mãe e seus discípulos, não é? Mas quem sabia? É, A gente foi convidado pelo casal, do noivo, né? exato, e os noivos. Mas devia ter bastante gente, né? Sim, mas geralmente as outras pessoas não sabiam que Jesus estava ali, né? A festa familiar, você está Jesus ia, falando né? do. Mas Jesus não tinha feito nenhum milagre, ninguém sabia quem era Jesus ainda. Não. A não ser Maria e os discípulos, né? Não, e, pois é, Maria e os discípulos. Sim, sabiam. Mas trazendo geralmente para os dias de hoje, é a mesma coisa. Por exemplo, vem para a igreja, vem com culto. É a mesma coisa, por exemplo, eu vim aqui, vim para o culto, e sem ter convicção que Jesus está nesse culto. Ah, entendi o que o irmão falou. O irmão está dizendo que ele venha para cá sem discernimento de que ele está vindo para um lugar, né? Apesar que Jesus não está aqui na igreja, né? Porque Jesus está em nós. Certo? Mas a igreja, a casa de oração, né? A própria palavra de Deus diz lá, Salmo 100,
disseram vamos para a casa do 22, Senhor, né? 22. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não é porque Deus habita na casa, é que Deus habita em mim. Agora, quando estamos reunidos, aqui ó, estamos reunidos nós aqui, o Senhor está presente. Né? Porque paredes, mesa, móvel, eles não têm sensibilidade de Deus. Atos 17, né? Deus não habita em templos feitos por mãos. Nem templo feito por mãos humanas Deus habita. Nem os céus dos céus. Não pode. A terra é esse cabelo do pé dele, ele é banquinho para descansar o pé. Né? Isso é que Deus descansa, Deus não As descansa. nações ficam com uma gota Não d'água. se cansa, não se fadiga, né? Não se fadiga. No balde, né? Então, irmãos, é um poder sobrenatural, né? Então, quando a gente está reunido aqui, o Senhor está presente aqui. Por isso que ele diz, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz É. presente. A gente pode fazer um culto de 3 pessoas. Né? Sim. Apesar que, não corrigindo a senhora, só lembrando, essa passagem aí está falando de julgamento, né? Porque era aquele irmão que pecou, né? E aí eu fui sozinho e falei para ele, ó, tem que se consertar, eu não quero me consertar nada. Aí eu levaria, e aí eu e a senhora lá, ô, mas irmão, se conserta aí, eu não quero saber. Aí chamaria mais 3, mais o Fábio. Ô, irmão, vamos lá, não quero saber. Aí a decisão que for tomada é como se Jesus tivesse tomado. Ele falou, se não tiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou. E ele está querendo dizer o seguinte, a decisão que vocês tomarem, o sentido ali é esse. Mas a gente às vezes usa nesse aspecto, né? Assim, né? Mas fora isso, claro que está aqui, né? Mas só que nesse versículo era esse, só para a gente, né? Dá para aprender. É claro, Aí, é para então, expor a senhora. Não. aí no sentido A gente- que for ligado aqui, ligado lá, seria nesse sentido. Nesse aspecto, nesse versículo aí É ligado aqui. O irmão comprou o cavalo do outro e não pagou. E tal. Aí leva lá, né? Mas quando nós estamos em comunhão, né? Claro que Jesus está aqui. Né? Ele está aqui. Se tiver 2. Eu me lembro lá quando a gente fazia culto lá no navio, o navio tinha 250 pessoas. Irmãos, tinha mais ou menos 250 pessoas. Crentes nominais lá, devia ter mais de 100. Mas no culto ia sempre 15, máximo 20. Nunca que ia. Tinha crente lá que nunca foi no culto. Em 2 anos e pouco que eu fiquei no navio lá. E viajava muito, hein? Tinha culto quase todo dia. Cada um com seus cada um, né? Sim. Então, você vê, quando a gente estava lá reunido, aqueles irmãos firmes, né? Tinha uns irmãos que estavam sempre Os os colunas, mesmos, né? os crentes mesmo, né? Que estavam sempre lá com a gente. Mas quantas coisas maravilhosas aconteceram. Teve profecias ali, tinha um irmão que era cozinheiro, um pastor, um sargento cozinheiro lá, né? Até engraçado que ele era pastor e era o cozinheiro do navio, né? Aí quando às vezes fazia alguma carne, comida gostosa, carne, né? Dava só um pedaço para cada um. Aí os irmãos passavam lá e botava 1, botava 2. Aí eu dizia, por que pra ele você tá dando 8? Vocês não vão no culto? E não tinha nenhum irmão que se levantava, o senhor tá fazendo distinção. Não, falava nada, né? Como é que é? A palavra diz Acepção. acepção de pessoas. Ele é o cozinheiro, pô. Ele é que mandava na cozinha lá. fazia o que quiser, pô. Questionar ele, né? Na verdade, era engraçado. E Deus usava muito ele, rapaz. Nem assim, profecia, você precisava ver. Ele usava de um jeito interessante, diferente. E tudo que Deus usou ele lá, até foi usado, algum irmão usado para ele, tudo que foi falado lá aconteceu, rapaz. Teve irmão, eu saí de lá, me aposentei, fui para casa. Teve irmão lá, que o Senhor falou que ia fazer várias viagens, ia para o exterior. Teve irmão lá que fez várias viagens para o Líbano, que a Marinha tem, pela ONU, né? A Marinha mandava sempre navio lá. E teve um irmão lá que foi umas 3 ou 4 vezes, foi 2 ou 3 vezes para o Líbano. Uns 2 ou 3 irmãos lá. Missão. E cada viagem, mora 1 ano de estadia lá, ganhando dólar, ganhando muito dinheiro. Até encontrei ele e falei, rapaz, tudo que aconteceu lá, olha aqueles cultos lá no navio lá, foram uma benção, né? Isso aqui é o legal do grupo da igreja. Assim, tá saudável, né? Acontece isso, é uma maravilha, né? Por isso que eu vim na igreja, por causa disso aí. Mas, pastor Taranto, o fato de, por exemplo, a pessoa não... irmão, você perdeu aquele culto, foi uma bênção, Deus usou o profeta, falou com todo mundo. O fato da pessoa, por exemplo, não ter participado daquele culto não anula o que Deus vai fazer na vida da pessoa, né? Lógico. Lógico. Inclusive, um fato que aconteceu na igreja uma vez, que eu achei bem interessante,
era uma noite da vitória. A igreja estava cheia. Aí o pastor muito usado em profecia. Aí teve na hora da apresentação, tem alguém evangélico aqui no nosso meio. Aí nós temos aqui um irmão fulano, o de praxe, né? Aí Deus tomou o pastor uma hora lá e desceu. Foi num cara que tinha sido convidado. Aí Deus tomou ele, falou com ele, assim, e tem outra coisa. Deus manda dizer para ti, por tu ter vindo, por ter tomado a decisão, por tu ter vindo na minha casa hoje, Deus está te dando livramento de morte. Vê, né? Havia um fato de você ter tomado a decisão como eu acredito que pode acontecer. De a gente estar em casa e a gente negligenciar em vir no culto da igreja, estamos sujeito a perder uma bênção. Mas já aconteceu também de estar em culto e Deus usar alguém lá na igreja e falar assim, ó, fala pra ele. Sim, também. Né? Lá no... Vou fazer lá com aquele lá, ó, né? Que não tá vindo. Sim, Deus fala, pai. sim, o senhor me veio agora na mente aqui automaticamente, quando Moisés reclama de Deus, ó, eu vou tirar do espírito que está sobre ti, e derramou. Aí tinha dois caras que não estavam lá, Eldade e Medade, né? Que também tava no pátio lá. E Deus disse, não. Aí o Josué ficou enciumado e vai falar, tem dois lá que estão profetizando, não vai mandar parar não? Não é a mesma coisa lá dos apóstolos? Só, nós vimos cara ali que teu nome estava expulso e não faz parte aqui da o seu discípulo João. Isso. Você acabou de batizar lá, já tá curando lá, ó. Aí daí, embora Jesus não batizasse ninguém, né, mas os seus discípulos. Aí o João falou, rapaz, é necessário que ele cresça que eu diminua. Mas o problema ali foi de João, né? Porque João, quando ele identifica Jesus, batizou Jesus, o ministério de Jesus começou. Era para o ministério de João parar. Acabou o ministério de João. Ele veio anunciar. Só que ficou outro ministério paralelo. Tanto é que ele morreu, teve que sair de cena da pior maneira, né? Era a proposta de Deus tudo. Mas o próprio João não estava entendendo. Tanto é que ele ficou com tanto choque, não é choque a palavra. Ele ficou tão em conflito existencial que quando ele foi preso, mandou perguntar lá para os discípulos. Rapaz, eu tô aqui. Para perguntar se é ele mesmo, eu tô preocupado. Será que realmente aquele cara que eu batizei? Eu batizei o camarada errado. Será que aquela profecia que eu liberei de que eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Será que não foi da carne? Rapaz, esse negócio é muito forte. Veja, Aí a gente o próprio vê- João Batista, né? Aí a gente vê a fragilidade, como que o homem em si é a afinidade do homem. Né? Embora desde o ventre da mãe seja cheio do Espírito, mas não sabe, Deus não revela tudo, não mostra tudo. E pode acontecer com a gente, mas às vezes acontece. Você está num culto lá foi Deus que te usou até para a pessoa lá, mas aí acabou o culto, você chega em casa, ai meu Deus, será que era? Não, Mas é normal E a isso. gente que prega, pastor Taranta, a gente que prega igual, acho que, não sei quem, todo mundo prega aqui, poxa, certamente já aconteceu com o senhor, já aconteceu comigo, você orou, você jejuou, você foi para a madrugada, pediu a revelação de Deus, Deus me usa, me dá graça, preparou a mensagem, tudo, vai lá pregar, aí tu prega e sai do altar, e você vai para casa com aquele ponto de interrogação, meu Deus, será que realmente, naquela, né, Deus, será que realmente, aquela sensação de que parece assim, a palavra não surtiu o efeito. Não, você acha que não, né? Cuja expectativa inicial você atribuiu, você projetou. Para alguns não faz efeito, né? Nem Para outros fazem. claro. Você pode fazer um A gente não tem noção faz que efeito a semente. A Bíblia diz que um planta e outro cresce, mas A Deus palavra é é dele, né? É ele que faz. Não, eu digo isso, irmão Fátima, até levando em consideração o fato de que, por exemplo, eu já fui, pela graça e misericórdia, surpreendido. Por exemplo, num dia do culto, que eu jamais imaginei que eu ia pregar naquele culto. O pastor anunciou que havia um pregador, um brasileiro, o cara, na verdade é brasileiro, mas mora na África. E, pô, cara, Deus usa milagre. A igreja lotou, falou em profecia e milagre. A igreja lotou, veio pregador de fora, até de Camboriú, do Gideon. Veio pro culto na igreja, mas lotou o altar. E eu dava um som ali, aí de repente, mano, deu 8 horas, o pregador não chegou. Deu 8h10, o pregador não chegou. Deu 8h15, o pregador não chegou. Deu 8h20, o pregador não chegou. Deu 8h30, o pregador não chegou. O pastor chamou o presidente do Laurentinho, chegou e disse, vai lá e fala no som que... E eu era diácono, né? Vai lá e fala no som que é o Fábio que vai pregar hoje à noite. Eu tô
queria pregar naquele culto. Aí meu amigo aí, eu vi lá, a gente ouvindo, ele subiu na plataforma e chegou no meu ouvido e disse, poxa, eu vou dizer que a palavra que vai pregar hoje à noite. Eita, agora. Eu olhei pra ele assim, mano, eu olhei pro altar, meu Deus, cheio de paixão, eu disse, Jesus, mas nunca fui lhe dizer não. Se Deus disse assim, ó, porque eu entendi, eu concluí, e até por conta também dessa experiência. Mano, se você jamais imaginou, é Deus, vai. Porque é Deus escolheu você, a palavra está com você, é você que Deus escolheu para usar naquela noite. No outro culto, no outro dia, é outra pessoa, mas naquele dia Deus escolheu você. E não foge não, porque se tu dizer não, está sujeito até a pagar um preço, porque é a tua boca que Deus quer usar. Por isso que todo obreiro tem que ter uma mensagem pronta. Não, aí eu tá, Sempre. Aí eu tô aqui, ó. Aí, ó. Eu tô aqui em espírito, aí disse, Jesus me dá a palavra. Uma saudação ainda eu consigo dar. Agora Faltava pouco. Resumindo. Aí eu naquela, meio que na hora, eu confesso que deu aquela lição. Aí o que acontece? Não, Deus falou que é eu. Aí esse Jesus só me dá a palavra. E eu aqui no som, operando no som, e aqui na mente falando com Deus. Mano, e Deus me deu a palavra. Preguei. Eu lembro até hoje, eu preguei Lucas capítulo 5, a pesca milagrosa, e fiz uma conciliação com Deuteronômio 28. E a dizer que se atentamente pedido serás entrado, me disseram, entrei e juntei as duas. Mano, Deus me deu uma mensagem, mano, eu preguei, mano, uma das melhores mensagens que eu preguei pela graça. Meu Deus, eu saí daquele culto igual aquele do Dragon Ball Z, da nuvem, o Goku lá da nuvem, ele chegou, glória, aleluia, pensa numa música. Recebeu a agenda até pro Camboriú. Pensa numa graça, meu irmão. Irmão de Camboriú, você tem que... Deus me tomou assim pela sua graça e misericórdia. Cara, eu preguei assim com uma leveza gostosa. E o são, sabe? Meu Deus, não, glória, mano. Glória. Mas vamos lá, esse papo não é fácil não. A salvação na eternidade passada. Lá no Éden, meus irmãos, quando o primeiro casal pecou, lá Adão e Eva, né? Imediatamente se escondeu de Deus. Porque o pecado, irmãos, ele causa uma obstrução. Ele faz separação, né? Isaías 59, 1 e 2 fala, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas para não possa salvar, nos seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas tem uma coisa que pode separar. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus para que não vos ouça. Então, os nossos pecados criam uma barreira. Deus quer abençoar, mas eu cometo pecado, eu atrapalho. É aquela coisa, né? Às vezes fica um tempão assim na bênção, no caminho, no propósito. As coisas parecem que já estão começando a se encaixar para dar tudo certo. Aí daqui a pouquinho a gente... Aí desmancha tudo e a gente volta tudo lá para trás de novo, irmão. Não deixa acontecer isso não, né? Tava indo tão bem. O pastor está baseando-se nesse versículo que o senhor citou de Isaías 59, que os vossos, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, né? E isso independe da religião. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico, o pecado em si, né? Me diz uma coisa, isso significa, portanto, que o muçulmano que ora, né, 5 vezes por dia, ora, ele está orando em vão, então, né? Tá em vão. Porque ninguém. Mas tô orando pra eu quem? sou. Não é. Eu fiquei assim, mano, os caras oram 5 vezes por dia. Mas tá em vão. Porque não tem aquele que disse assim, eu sou. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como. A alegria que a gente sente quando a gente está na igreja, a gente sente a presença de Deus, do Espírito Santo, né? Ali. E aquela alegria que eles têm ali, porque eles entram num transe também de adoração. Mas Olha, quem que vai ficar na frente da... tá certo que na Umbanda, nas outras religiões ali também tem, eles falam de Deus, né? Tem Jesus Cristo como referência ali, né? Mas não, tem citação de Jesus, né? Mas não é. Mas é uma referência católica, né? Como fala, alguma outra coisa. Eles oram também, eles têm os transes deles lá também. Não, mas ali tem possessão, né? Possessão, É possessão maligna. mas eles têm a adoração também, o jeito deles adorarem. O muçulmano, eu vi bastante vídeos deles lá orando. Parece que eles estão Em êxtase, né? Com a presença de A Deus, gente não pode confundir, a gente aprende isso aí na psicologia da religião, né?
O homem é um ser religioso. A gente não pode confundir a religiosidade, essa busca do sagrado, né? Porque sagrado pode ser qualquer coisa que você tem como sagrado. Tem pessoas que choram na frente ali de uma imagem ali, né? Me ajuda, isso aqui é. Com todo respeito, né? A gente fala assim. Porque a fé dela não está direcionada para uma fé verdadeira, né? Infelizmente. Esse é o erro, né? Nós temos o exemplo do Cornélio. O Cornélio, Atos 10, né? o Cornélio não era crente, não era cristão, ele não era judeu. Ele era um soldado romano, era um centurião. Gentil. Mas era um homem que tinha temor a Deus. Eu não sei de que maneira que ele acreditava em Deus. Inclusive dava esmola. E tocou tanto a Deus que mandou chamar o Pedro para orar por ele. Quer dizer, até o Pedro foi curado. Pedro era muito sectarista, ele não achava que a salvação deveria ir para os gentios, né? E foi nessa ida lá para casa do Cornélio que ele foi curado. Legalista. Quando Jesus mostra ali, né? Aí ele ficou pensando, mas eu vou ter que pregar, falar de Jesus para aquele pessoal lá, né? Ele esperando o almoço, daqui a pouco aparece uma visão lá, Jesus mostra lá um lençol, um monte de comida imunda, né? Na visão judaica. E Jesus fala, Pedro, mata e come. Não, Deus me livre comer essa comida aqui contaminada. Eu nunca botei na minha boca comida imunda. Pra longe de mim o camarão. Longe de mim a bistequinha de porco, né? Aí por 3 vezes você falou, mata e come. Não considere imundo o que Deus purificou. Aí a ficha caiu, né? Aí ele entendeu, está escrito lá, que os gentios também eram dignos da salvação, né? E quando foi lá, Jesus abençoou, eles aceitaram a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, né? E eles ficaram alegres por saber também que a promessa era direcionada aos gentios, né? Então era um homem que não sabe de que maneira que ele adorava a Deus, mas Deus conhece. Você que é uma pessoa que tem mais entrega do que um budista, um hinduísta, que fica ali compenetrado, os camaradas ficam no gelo, em estado de êxtase, né? Fica lá, né, naquela posição, só com a roupinha fria, os caras não morrem de frio. Eles têm um domínio tão grande do Tem uns que no indiano que ele senta no fogo. Sim. Senta no fogo, joga água, assim, fica sentado no fogo mesmo, assim, fica. Você já imaginou? Nada. Não queima, não. Você já imaginou um homem desse se convertendo? Toda essa sensibilidade espiritual que ele tinha pro lado equivocado, Canalizado. agora canalizado pro bem. É o que Imagina a o potência. que eu falo, porque eu fui enganado, né? Eu acreditava naquilo lá. Existe a espiritualidade lá também, mas aqui Sim, claro que tem. eu acho muito melhor. A sensação de libertação, Liberdade, né? né? Libertação, que lá você estava sempre numa condição. Eles não gostam de pecado também. Não faz as coisas erradas, tal coisa assim. Tem as regras de lá. Nem maçom faz coisa errada, eles são ensinados a fazer coisa certa. Moralidade não é nada. Ele Mas é aqui budista também alta é. moralidade. Por mais que o pecado. Todo mundo é pecador, né? Não é pecado de morte, mas a gente tem ainda a alegria de estar adorando a Deus, sabendo que Deus está ali ajudando a gente a superar aquela tentação, aquela fase ruim, Nesses movimentos a gente tem a espiritualidade, só que a satisfação nesses movimentos ela é psicológica, ela não é espiritual. A gente fica satisfeito emocionalmente disso aí. Não que o evangelho também não atue no emocional, porque tudo está ligado, né? A nossa alma ela é sensitiva, né? Mas a diferença no cristianismo, né? No movimento cristão, é que além da satisfação emocional, você sente a satisfação no espírito, aquela testificação, quando vai em Romano, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus que testifica dentro de nós, né? Que nós somos filhos de Deus. Então isso aí é impagável, né? Não tem, por mais bem que eu me sentia em outro lugar, não é que a pessoa não se sinta mal, não se sinta bem lá, tanto é que se não fosse assim ela não iria mais, né? O budismo, por exemplo, tem as coisas boas lá, que a pessoa aprende a não se dominar pelos prazeres,
pelos impulsos da carne, eles têm essas coisas, moksha lá, né, que eles falam, né? É você se libertar daquilo. Eles buscam esse caminho aí, eles têm alguma coisa de boa. Não sei se foi aquilo que eu falei do livro lá do Sadhu Sundar Singh, né? O apóstolo do Persa Greta, acho que foi aqui que eu falei na outra passada. É um indiano que teve um encontro com Jesus. E ele se transformou num sadhu. Sadhu era esse cara espiritual, top, né? Que está buscando o chamado o estágio de Mahatma, né? Mahatma é aquele estágio de purificação, né? Para poder se tornar um Nirvana. Nirvana é quando ele já está pleno, né? E ele então se converte, mas ele se veste como um sadhu, aquela roupa cor de laranja, deixa o cabelo crescer. Ele é um sadhu, igual um indiano. Só que quando ele chegava nas vilas, as pessoas vinham, traziam comida para ele, porque eles são cuidados pelas pessoas, né? As pessoas têm prazer de cuidar do sadhu. É uma pessoa abnegada, uma pessoa que dedica a vida para buscar a verdade, né? Então quando ele chega num vilarejo, as pessoas levam comida, levam esmola e ficam em volta para ouvir o que ele tem para dizer, né? Só que quando ele começava a falar, ele falava do Evangelho, né? Coisa linda, que coisa boa. Então foi um livro que me marcou muito, né? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E ninguém pregou para ele, quem pregou para ele, apareceu para ele foi Jesus. Então às vezes a gente fica preocupado, pô, mas vai ser, não se preocupa, Deus não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor está se revelando para muitos desses que não conhecem, eles estão tendo um encontro com o Senhor, né? Infelizmente existem muitos crentes, irmãos nossos, que parece que tem prazer na condenação. Mas o Evangelho não é para condenação, é para libertação. Não estou dizendo também que no final Deus vai livrar todo mundo, não é isso. Mas em primeiro momento nós temos que buscar a salvação dessas pessoas aí, não a condenação. Não quer, vai para o inferno. Não, vamos fazer a nossa parte, né? Claro, insistir uma vez, duas, três, o cara não quer, vou fazer o quê? Não pode forçá-lo, né, a ser. Mas amém. Então seguindo aí, né? Então nós estamos falando lá do Éden, né? Lá no Éden o Senhor proferiu uma sentença acerca da serpente, dizendo que a sua cabeça seria esmagada, né? Nós estamos falando aqui sobre a salvação na eternidade passada, né? E desde lá do Éden, né? O Senhor já trouxe uma solução para aquele pecado de Adão e Eva. Estava a mulher e estava a serpente. Aí o Senhor fala assim, olha, vou colocar inimizade entre a tua semente, falando com a mulher, e a sua semente, falando para a serpente. Tu lhe ferirá a cabeça, né? A semente da mulher vai ferir a cabeça. E tu lhe ferirá o calcanhar, a serpente que ia ferir Jesus. Ferir o calcanhar é uma metáfora, né? Ia machucar a descendência dela, né? Então veja, irmãos, que desde lá do Éden já foi o Evangelho, já foi programado ali, já foi proclamado, né? Tanto é que lá em Apocalipse, quando o anjo sai bradando, tocando pelas nações, ele sai bradando o Evangelho eterno, né? O Evangelho é eterno. Já parou para pensar isso? Ele é eterno. O Evangelho existe desde sempre. E o Evangelho vai existir sempre. O Evangelho vai estar como um memorial. Quando toda a igreja estiver com o Senhor, o Evangelho vai estar como um memorial, né? Tanto é que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele sempre será o Cordeiro de Deus. Quando a gente estiver na eternidade, ele é conhecido como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele é o Cordeiro. Então o Evangelho é eterno e ele vai permanecer para sempre. A lei, quando ela vem, a lei vem depois do Evangelho eterno. A lei, ela vem na época do Moisés, já tinha passado já uns 2.000 anos, 3.000 anos já, segundo alguns cálculos, né, da queda de Adão. Não sabe quanto tempo Adão e Eva ficaram lá no Éden, não sabemos. Pode ter sido 10 dias ou 10 milhões de anos, não sei quanto tempo eles ficaram lá, né? Deve ter sido um tempo, não sei quanto, né? Se tiveram filho lá também, não sei, né? Mas é outra questão que não é a nossa casa aqui. Então, assim, pela providência de Deus, hoje somos seus filhos, salvos e herdeiros da coroa da vida, né? Está lá em Apocalipse 2:10. Esse poder de filiação é tão expressivo que nos tira da dimensão terrena para a celestial. Então, o Evangelho tem esse poder, né? Nós, embora sejamos homens, vivemos na carne, vivemos aqui neste mundo, mas ele já nos dá a condição de sermos cidadãos do céu, mesmo estando aqui na terra ainda.
Nós vivemos nessa dimensão terrena, mas em espírito, vivendo em espírito, nós vivemos uma dimensão celestial, espiritual. Embora estejamos em terra aqui, né? Que mais? Ou seja, já experimentamos o céu aqui. Já, né? Sim. Já fazemos Já. parte. O céu já começa aqui na terra. O reino dos céus que está O reino está dentro de nós, né? né? O reino não está lá, não está aqui, não está acolá. O reino está dentro de nós. Tanto o inferno quanto o céu já começa na terra. O inferno, para quem está falando do inferno, que sentido? Não, no sentido de a Hades? pessoa. Não é da pessoa já esse negócio de dizer assim, aqui é o inferno. Que história é essa? Eu acho que Não. começa aqui, acho que tanto o céu quanto o inferno, de certa forma, a pessoa já começa, né? Já morrer. Sentido Não. figurado. É, O viver aqui não é o inferno, né? não é o inferno, mas assim. Mas a como- pessoa morrer sem Cristo já é o inferno. assim como o reino dos céus está em nós, o cara que está condenado, inclusive Paulo diz acho que em Tito lá, né, que há alguns que em si já estão condenados. Ele está falando sobre o herege, acho que é o herege, em Tito, ele fala que ele diz assim, até aqui, ele diz assim, já em si mesmo o cara já está condenado. Entendeu? É igual, por exemplo, a gente sabe que a vacina contra o Espírito Santo, acho que é João que diz, né, que há pecado que é para a morte, né? E por isso eu peço que não orem. Então tem gente que já está condenado. Essa pessoa que já está condenada, essa pessoa que não, ela se tornou inimiga do Evangelho, é aquele tipo de pessoa que quando você fala, se você falar alguma coisa de Deus, é capaz dela te atacar. Ela é inimiga do Evangelho. Não é aquela pessoa que ouve, está desviada, não, rapaz, eu preciso voltar. Não é isso, não. Não sei se já tiveram a oportunidade de falar com alguém que é inimigo do Evangelho. Ele não pode nem ouvir falar. Ele já te ataca logo. Cala essa boca, não vem falar desse negócio aqui não. Esse Deus não sei o que, começa a insultar a Deus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, a gente não tem que ficar defendendo Deus. Deus não precisa de defesa. Se Deus quiser, ele fulmina o cara ali na hora. Não é nossa função essa, né? Nós temos que amar o nosso inimigo, né? A ordem é essa, né? Se o Senhor quiser tratar com ele de outra forma, vai tratar, né? E se tratar, e até esse camarada que é ruim aí, se ele um dia tiver não sei, acontecer alguma coisa, ainda pode ter uma misericórdia da parte de Deus aí, eu acredito. Mas ele vai ter que tomar essa decisão, né? Ele vai ter que tomar essa decisão. O texto que eu citei está aqui, é Tito 3,10, diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação. Então, ou seja, o cara é herege, mas já teve a oportunidade ainda assim. O cara foi, né, evangelizado, o cara teve alguém que Deus usou, insistiu ali para que, na tentativa de que a pessoa, né, aqui ó, evitam. Depois de uma, evitam. Esse ponto, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Mas esse tipo de herege, mas esse tipo de herege aí é como se fosse uma aposta, que teve um conhecimento, quem sabe um tempo, depois se apostatou, se tornou herege, né? Pode ser, Deus? Ou aquela pessoa que nunca ouviu, acho que não, que nunca teve Nunca conhecimento. ouviu, ele não sabe nem o que ele vai falar. Esse é um cara que já... O herege é alguém que um dia esteve na fé. Adolf Hitler, ele fazia, ele conversava com todas as religiões, né? Até mais com a igreja, os pastores pregadores ali, ele usou o estilo, né, de pregação, de palavras, Exato. de poder. Ele usou até algumas falas do Lutero, né? O Lutero tem um lado ali meio sombrio, né? É sombrio, né, irmão? Porque ele no princípio ele começou a pregar para os judeus, mas os judeus não davam ouvido, né? Aí ele entrou num processo antissemita. Tem uma obra que atribuem a ele, uma certa vez eu falando com até doutor lá, um pastor doutor luterano, que eu falei, é uma obra que se chama Esses Judeus e Suas Mentiras. Ele fala lá nessa obra, não sei se é o Lutero, é atribuído ao Lutero. Esse doutor falou que não é dele. Aí disse lá que naquela obra está escrito assim, o judeu tem que pegar esses judeus que não aceitam a Jesus, tem que matá-lo, tem que botar fogo neles, tem que... Tudo que o Hitler fez está escrito nisso. Alguns dizem que o massacre,
a solução final chamada, né, que foi quando ele criou aqueles campos de concentração, ele aplicou tudo que estava naquela fala, na suposta fala do Lutero. Não vou falar que foi o Lutero, existe essa suposta atribuição ao Lutero, mas que ele era meio antissemita, ele era. Os ditadores são todos, o Batatinha lá, o norte-coreano lá, como que é o nome dele? Kim Jong. Batatinha. Ele também Mas ali, persegue cristão lá. mas ele é a própria ideologia marxista, né? Ela é A anticristã. China Né? é o maior perseguidor dos cristãos, né? Também, marxista. Sabe quem é o maior fabricante de Bíblia do mundo? Maior fabricante? O maior fabricante? A China. Só que é pra fora, né? Pra fora. Sim. A China Eu falei Tem pro milhões, discipulado outro dia aí. milhões de chineses que já aceitaram Eles Jesus. mandam uma Eles prendem cristão, se o senhor tiver dinheiro, tiver dinheiro, alguma coisa assim, e tu precisa de um coração, dormir alguma coisa, vai lá, paga, Eles pegam de Cristão. detento. Ou cristão, pega de qualquer um. Irmãos. Então já estamos chegando no final aqui, né? Então, só para finalizar aqui na página 13, na 12, né? Resgatados da prisão do pecado. Uma vez resgatado por Jesus, o crente precisa crescer e desenvolver-se na vida cristã. A Bíblia afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, não existe meio termo. Ou a pessoa está em Cristo, ou está sem Cristo. Está salva ou está perdida. Né? O Espírito Santo é o mantenedor da salvação. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo promove crescimento e fortalecimento espiritual. Né? E com relação à bênção da salvação, qual é a posição do crente diante do pecado? O homem que vive a pecar sem ter tristeza ou arrependimento de suas más ações comporta-se como se a lei divina não existisse. E é por isso que, exatamente por isso, irmãos, porque essas pessoas que vivem no pecado e são escravas do pecado, é por causa disso que esses que não querem aceitar Jesus, muitas vezes é porque eles não querem negar a si mesmo. Né? Porque para ser cristão, né, para ser um crente, ele tem que renunciar a todas essas coisas. Então é conveniente, às vezes, é conveniente o cara dizer que não conhece a Bíblia, porque não conhecendo e não seguir a Bíblia, então não tem nada que vá dizer que ele está fazendo a coisa errada. Eu sou um livre pensador. Ele não quer negar a si mesmo. Né? Ser crente não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Sinceramente, fácil, como você falou, não é fácil não. Mas também não é impossível não. Se você determinar, fala assim, não, acabou. É igual o camarada, você quer ver uma coisa difícil? Está acontecendo, acontece com alguns de uma forma, outros de outra, né? Tem pessoas que não podem comer açúcar. Se comer, o cara sabe que vai morrer. Existem vários níveis de diabetes, né? Tem um diabetes que o camarada, se botar uma bolinha na boca, o açúcar vai a 400. Não pode. Esse cara não pode comer açúcar. Se chupar uma lata de leite condensado, então papoca ali, né? Mas, irmão, tem coisa mais gostosa que um doce? Um chocolate? Eu gosto. Mas se a pessoa é determinada, eu não vou comer, porque essa vai morrer. O pecado é igual. Eu descobri recentemente que não posso comer glúten. Eu não posso mais comer pizza, pastel, irmão. Não posso mais comer bolo, pão. O senhor não pode comer pizza? Não pode mais. Então no último dia de aula o seu pedaço é meu, tá? Pode ser. Mas Não tem posso. assim, glúten agora? Não, tem. Não, tem opções, né? É melhor que o doce. Muito melhor. Mas não é igual, né, mano? Um pastel feito com farinha de arroz. A pizza vegana. Mas o pão é gostosinho, então assim. Eu nunca onde é que vem disso? Aquele ali no capim-limão, sabe? Produtos naturais. Vem. A só também Batata não doce. não pode? Não, se eu comer muito também sinto azia, começa a me dar, sabe? Batata Não doce é sabia, muito não. bom, irmão, muito bom. Aí tá. É bom falar um negócio. Não, Não, é bem melhor que o açúcar, né? Ainda tem um monte de opção. Mas a gente tem que vigiar, né, mano? Eu tava entrando num processo aí que eu tava emagrecendo e porque quando a gente come tem esse problema, o intestino inflama e tudo que você come o organismo não absorve os nutrientes, aí você começa a ficar fraco. Eu tava andando assim, parecia que eu ia desmaiar. Inclusive eu dei aula aqui desse jeito, nem falei nada pros irmãos. Né? Tava mal, mas eu descobri, cortei tudo, pô, é
como se tivesse voltado ao normal. Claro, voltei ao normal. Exercitar de não fazer umas atividades, caminhar. Tem, eu faço, né? Não havendo lenha, o fogo cessa, né? Não pode parar não, né? Tá na Bíblia, né? Não havendo lenha, o fogo cessará. Para finalizar aqui, irmão, essa parte do João aqui, né? Eu deixei no finalzinho aqui, a salvação nos habilita para o serviço cristão, né? Aí aqui eu botei aqui, já falei isso aqui sobre o combate contra o gnosticismo, né? Eu estou aqui já na 17, que estou chegando no final aqui. Amar ao nosso irmão como prova da filiação a Deus, né? Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É aquele famoso versículo, né? Se eu digo que amo a Deus que não vejo e odeio o irmão que vejo, tem alguma coisa errada aí, né? Como é que posso dizer que amar a Deus que não vejo se eu odeio o irmão que eu vejo, né? Então é uma coisa que a gente tem que botar na balança aí. Outro versículo bom, bonito, né? Que é 1 João 5,3. Os mandamentos de Cristo não são pesados. Eu não vou para a igreja porque é muito difícil. Não pode isso, e não pode aquilo, e não pode aquilo outro. Não, se é a desculpa mais farrapada que tem. Porque ser cristão não é que você não pode. Você pode, agora é que você pode mesmo. Eu posso não beber mais, eu posso não fumar mais, eu posso não me prostituir mais. Olha quanta coisa que você pode não fazer mais. Só que eles vêm pelo outro lado. Não, mas eu faço porque eu sou livre. Não, você faz porque você é escravo. Eu não faço porque eu sou livre para não fazer. Eu olho no verão, uma garrafa de cerveja lá, falo assim, eu não quero beber mais isso aqui, não me atrai mais isso aqui. Vou beber água, vou beber um suco. Que isso? Como é que pode? Né? Você faz porque você é escravo. Eu não faço porque eu sou livre para não fazer. O pessoal toma aquela cerveja. Que coisa gostosa. R$10 cada lá. E daí? Isso aí é uma coisa ruim, isso aí. Você consegue tomar isso? Amargo, né? Amargo. Como o povo lá do Egito, na travessia do deserto, né? Poxa, como era gostosa aquela cebola. Como era gostosa aquele E você acha que eles comiam aquilo? Sim. Comia coisa nenhuma, eles comiam, era escravo, rapaz. Vai escolher, vai comer? Comia nada. E o espírito, a água e o sangue são os elementos, né, que provam, né, que mostra ali a unidade do nosso Deus, né? Por água, quando seu ministério foi inaugurado pelo batismo no Jordão, e ele recebeu o testemunho do Pai em seu messianismo e filiação divina, né? Espírito que repousou sobre ele, eu vi testemunhando e testemunhado tenho que este é o Filho de Deus, né? E 3 são os que testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue. E o sangue, ele veio, né? O sangue da sua cruz. Sangue porque é tão verdade que Jesus veio em carne, irmãos, que lá em Atos vai falar assim para os obreiros, né? Obreiros, cuidai com zelo a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. E não fosse com ouro e nem prata, mas com precioso sangue mas de com o Cristo. precioso de Cristo, né? Então, é verdade, ele veio em sangue, irmãos, né? Ele veio em sangue, não adianta. Quando ele foi orar no Getsemane, Lucas, que é médico, foi o único que falou isso, né? O seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Deus sangrou. Já pensou no negócio dele? Como é que pode aquele Deus que é Espírito que Jesus falou lá para a mulher samaritana? Mulher, ela preocupada, tadinha, onde é que ia orar? Senhor, eu fui ensinada desde pequenininha na escola bíblica que a gente ora aqui no Monte Gerizim e vocês é lá em Jerusalém. Jesus não é fácil, né? Jesus pegou assim, mulher, vocês adoram que vocês não conhecem. Nós adoramos que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas esquece isso aí. Esquece. O problema aqui não é esse, né? Vai chegar um dia, mulher, e esse dia chegou para você hoje aqui, ó, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Não é lá no monte, não é lá em Jerusalém, é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores assim o adorem. Aí ela quietinha, olhando assim, meu Deus, o que eu vou responder para esse homem? Tá bom, Senhor, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus, essa mulher não está entendendo, né? Aí ele deu uma bicadinha na canequinha d'água que ela deu para ele, olhou
virou pra ela e falou assim, eu sou o que falo contigo. Ele deu um golinho. Deve ter dado. Deu uma respirada aqui, tanto aqui. Deve ter dado. Porque ficou um silêncio, né? Ele deve ter dado uma bicadinha assim, olhando pra ela assim, né? Olhava e tirava o olho. Eu sou o que fala. Irmão, foi uma revelação que essa mulher recebeu tão forte que ela saiu correndo. Ela largou celular, bolsa, largou tudo ali. Né? Trazendo pro contexto atual. Né? Foi correndo e gritando, venham! Venham ver se não é esse o Messias que me falou toda a minha vida. E o que aconteceu logo em seguida? Ela foi, testificou lá na cidade dela, lá na cidadezinha onde ela morava. E daqui a pouco veio todo mundo. E ela veio junto e falou assim, mulher, já não é mais porque você está falando, não. Nós temos visto e ouvido o que esse homem tem falado. E são mesmo samaritanos que um tempo atrás já não queriam nem ouvir ele, mas expulsaram eles da cidade. Que o próprio Tiago e o João Querem matar ele, né? queriam falar assim, o senhor quer que a gente ore aqui e o senhor manda fogo nessa cambada? E Jesus repreendeu, que espírito vocês são, rapaz? São malucos fazer um negócio desse? E são mesmo dois que quando Jesus lá em Mateus 20, né? A mãe chegou lá e falou, Senhor, Jesus tinha acabado de falar que ia morrer, que ia ser crucificado, que ia ser cuspido, que ia ser vituperado. Aí chega a mãe desses dois, Senhor, eu queria fazer um pedido para o Senhor, que lá naquele dia, quando o Senhor estiver na boa lá, eu quero que o Senhor coloque uma à sua direita e outra à tua esquerda. Aí Jesus pergunta, né, vocês estão a fim de ser batizados no mesmo batismo que eu? Aí os dois, né, vocês querem beber o mesmo cálice que eu vou beber? E os dois, aí Jesus, meu Deus, olha, vocês vão ser, olha, e foi o que ele falou, aconteceu, vocês serão batizados no mesmo batismo que eu, vocês vão beber o mesmo cálice. Agora, meus amigos, sentado do meu lado direito e esquerdo, isso não compete a mim não. Mas os dois estavam aprendendo ali ainda, né? Depois eles entenderam o que é, né? Mas é benção. Quando ele diz ali, mas é para aqueles a quem o Pai, ele está se referindo a quem? Ali quando ele diz, mas não é para aqueles a quem o Pai reservou. Pai é o Pai, pô. Pai é o Pai. Deus. Sim. O pastor Taranto, voltando aqui o que eu citei, baseado aqui no Tiago e no João. Naquela ocasião que eles chegam para Jesus e dizem, mestre, vimos ali um que em teu nome expulsa demônios e tal, e não faz parte aqui da equipe, da panela do grupo tal, dos 12, dos privilegiados e tal. Me diz uma curiosidade, dos iluminados, me diz uma coisa. Como é que aquele cara, a Bíblia não revela quem era ele, né? Vimos um ali que não diz, sabe nem ele sabia que era o nome do cara. Tá? Vimos um ali que tem o nome, não quer nem saber quem é o nome do cara, nem que ele veio. Vem cá, como foi que esse poder chegou até você? Não, vira o cara e já deram com 2 pés. Mas me diz uma coisa, como é que ele recebeu esse poder? De que forma ele, certamente de alguma maneira. A Bíblia não fala, ele deve ter visto Jesus, deve ter tido porque Jesus disse, eis que vos dou poder e tal. Ele pode ter sido um dos 70 que não está mais com eles ali. Tinham 70, você lembra? Certo, no Lucas 10. Eram 70. Cadê eles? Não sei. Porque existiam outros além deles, né? Eles eram os principais. Né? Tá. Foram embora porque eles achavam que o coisa de Deus Jesus era muito pesado. Aí Jesus perguntou para ele, você também não quer ir? Vazaram, né? Vazaram. Eu lembrei de um aqui, agora deu um branco aqui. Eu ia falar, demorou. Sim, Jesus teve um só exemplo na Bíblia de um camarada que quis seguir a Jesus, e ele queria porque queria. Sim, escrito. E estava completamente pronto para ir, e Jesus falou assim, não estou falando daquele com dinheiro lá, o que eu preciso fazer para ser a vida Não, eterna. eu escribo lá em Mateus capítulo 16. Não, não é escriba não. Não. Senhor, eu irei contigo, as raposas têm covis, as árvores do céu. Alguns dizem que era Judas Iscariote. Mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não, mas não é isso não. Não é isso não. Mas foi um leproso, parece que Jesus limpa. Não, Gadareno. O Gadareno, Jesus falou assim, não. Fica aí e prega. Fica e vai pra onde?
Vai ser missionário na tua família e na tua cidade. Mas aí entra uma outra curiosidade. Mas o cara era possesso diferente dos discípulos. Vamos terminar aqui a aula aqui. Na próxima aula a gente segue então aqui.